Repórter Canção Nova está no ar direto de São Paulo. Imagine visitar um lugar e ser recebido por um anjo. Um só não, 11. Espalhados pelos corredores do Museu de Arte Sacra de São Paulo, os anjos de alumínio indicam ao visitante o caminho da exposição Gesù è nato a Napoli, ou Jesus nasceu em Nápoles. Ao chegar nesse ambiente, a gente percorre um corredor repleto de luzes que remetem a memórias infantis, a memória das crianças. E aqui temos a cena principal, um presépio napolitano, 130 peças, sendo que os personagens têm mais de 300 anos. Na representação, Jesus nasce em uma cidade em ruínas. A tradição do presépio napolitano tem duas histórias. A lenda do pastor que sonhou com Jesus nascendo em Nápoles, sendo protegido por anjos, e dessa representação surge a tradição. E uma história efetiva que é uma família rica de Nápoles que lá nos idos de 1700 encomendou aos artesãos que fizesse um presépio representando Jesus nascendo em Nápoles. Peças raras ilustram a cidade italiana do século XVIII e suas particularidades. A cabeça é feita em terracota, que é uma espécie de barro. As mãos e pés em madeira, esculpidos, e o corpo é feito numa amarração de fios, que chama linhagem e arame, para você ter a mobilidade das peças. Frei Giuliano conhece bem essa tradição. A questa arte del presepe napoletano troviamo poi quello che è il messaggio, un messaggio spirituale, perché il Natale è una festa dello spirito, una festa dell'interiorità. Allora quel mettere sulla scena la vita quotidiana di tutti i giorni della povera gente, la vita nostra, e metterla proprio insieme a quello che è stato l'evento, cuore, cardine della storia dell'umanità, cioè la nascita del Cristo. Do chão de luzes para o piso do metrô. Para quem está acostumado a ver cenas variadas do nascimento de Jesus, o Museu de Arte Sacra organizou uma mostra com 16 presépios na estação Tiradentes. A exposição reúne trabalhos de artistas brasileiros e de outros países. A Catedral da Cracóvia foi feita em papel laminado de bombom. Já este de um autor brasileiro é feito com cabaça e palha de milho. Expressões locais se manifestam em cada presépio e revelam que a tradição de celebrar o nascimento de Jesus é universal. Incorporação de elementos locais contando a história do nascimento de Jesus. O presépio é uma tradição já na família cristã, onde ele traz a nós, às nossas famílias, esta ajuda de nós prepararmos e vivermos bem o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. As duas exposições ficam em cartaz até 6 de janeiro. O Repórter Canção Nova está só começando e você vai ver também. Uma visita especial a Belém. Nossos correspondentes na Terra Santa te levam para a Basílica da Natividade. Vamos conhecer as curiosidades e a história do local do nascimento e a manjedoura do menino Jesus. E ainda o Campo dos Pastores, onde estavam os primeiros a receber o anúncio do anjo. Natal de 2020 se aproxima. Vamos juntos celebrar essa experiência de fé? Antes do Natal, a gente vive o Advento, uma preparação para o nascimento de Jesus. Esse é um tempo de reflexão e favorável ao balanço de fim de ano. A palavra advento significa chegada, algo que se começa ou institui-se. Para os cristãos, é tempo de preparação para o Natal, em que se cumpre a promessa do nascimento do Salvador, Jesus Cristo. Tem que ter uma espiritualidade, né? Uma vida de oração, até de penitência. É hora de renovar as esperanças, reavivar a aliança com Cristo, enxergar no menino Jesus a completude da vida, refletir a necessidade da mudança de hábitos e atitudes. Natal é tempo da gente praticar, colocar em prática as obras de misericórdia, as obras de caridade. Praticar isso. Todo o simbolismo do Natal relembra o ser humano de que ele é parte de uma comunidade e que sozinho não podemos vencer as nossas lutas.
Devemos transformar o nosso amor a Deus em ação viva. A frase é de Madre Teresa de Calcutá, exemplo concreto de quem soube encontrar Jesus no próximo e viver o amor na prática. O Advento é tempo propício de deixar o egoísmo e viver a caridade. Sacerdotes orientam que preparar o coração para o nascimento do menino Jesus é sair de si mesmo e abrir-se à solidariedade. É o tempo da gente também olhar mais as pessoas que sofrem. O verdadeiro Natal é a gente se compadecer com a dor do outro. Para o início do novo ano litúrgico, o convite é fazer uma revisão de vida, se dedicar à generosidade. Papa Francisco encoraja a preparar o Natal com momentos de oração, a fim de redescobrir a grande alegria deste tempo. É importante porque nós encontramos aí, nesse momento de silêncio, nesse momento de meditação, encontramos soluções para os nossos problemas. A gente olhar no rosto do Cristo, no olhar de São José e Nossa Senhora e ver neles a humildade, a mansidão e a misericórdia. Quem gosta de acompanhar as celebrações com o Papa, o Vaticano já divulgou os horários. Mesmo diante da segunda onda da pandemia, as missas serão mantidas em toda a Itália, seguindo as exigências de segurança. O calendário foi divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé. A missa de Natal teve o horário adiantado, será celebrada às 7h30 da noite, às 3h30 da tarde no horário de Brasília. A celebração vai ser na Basílica de São Pedro. A participação dos fiéis continua limitada, seguindo a modalidade usada nos meses anteriores, que respeita a distância entre os fiéis. No dia 25, o Papa Francisco, ao meio-dia, também da Basílica de São Pedro, vai dar a tradicional bênção Urbi et Orbi a Roma e a todo mundo. Já no dia 31, às 5 da tarde, vai rezar as vésperas solenes e a oração Te Deum, em agradecimento pelo ano vivido. E no dia 1º de janeiro, celebra a missa na solenidade de Maria, Mãe de Deus. Também a Conferência Episcopal Italiana confirmou a celebração das missas de Natal. Em nota, concluiu: o respeito às regras pedidas garante a segurança oferecida pelas igrejas e, por isso, as celebrações serão mantidas. Houve alteração dos horários das celebrações em respeito ao toque de recolher do país, que é às 10 horas da noite. Outra indicação é a realização de missas ao longo do dia, especialmente no Natal, para que os fiéis participem de forma presencial da celebração. Na última semana, o governo italiano emitiu decreto indicando as medidas de segurança para as festas de fim de ano. Sugeriu não ter ceias de Natal com núcleos familiares diferentes. No dia 25 e 26, as viagens para fora da própria cidade estão restritas, além do toque de recolher, que nestes dias será das 10 da noite às 7 da manhã. O país vê a curva de contágios descer. Nesta quarta-feira foram 12.000 novos casos e 499 mortos. No pico da segunda onda, chegou a 40.000 contágios e 970 mortos em um dia. O comércio também passa por alteração nos horários, principalmente com os centros comerciais fechados nos fins de semana. Mesmo assim, nas ruas, as luzes e os enfeites de Natal já sinalizam a expectativa para esta grande festa. Depois do intervalo, nosso destino é a Terra Santa, onde Jesus nasceu. Continue com a gente, já já estamos de volta. Belém com certeza está bem diferente daquela em que Jesus nasceu. Mas nem os 2000 anos que separam essa história e nem mesmo a ação do homem apagaram os locais sagrados da cristandade. Vamos rever a experiência do repórter Roger Ferrari da Belém de hoje. A cidade guarda na Basílica da Natividade o local do nascimento e da manjedoura, curiosidades que nem a pandemia nos impede de conhecer.
A decoração ao fundo não consegue mentir. O programa de hoje, com certeza, é um especial de Natal. Nós estamos no mês de dezembro, um mês tão especial para nós cristãos, que celebramos o nascimento do menino Jesus. E para nós, como Canção Nova, que estamos presentes aqui na Terra Santa, nós temos o privilégio de gravar esse programa em frente à Basílica da Natividade, onde se encontra a gruta em que o menino Deus se fez carne, nasceu no seio da Sagrada Família. O programa de hoje é um programa muito especial para que você possa adentrar na sua fé, adentrar o mistério da encarnação, o mistério do nascimento de Jesus. Nós vamos conhecer a gruta onde ele nasceu, vamos também até o campo dos pastores, aonde os anjos anunciaram aos pastores, e você é o meu convidado especial de hoje. Você não pode perder nada, então vem comigo, porque aqui vai ser uma experiência rica e única. Vamos juntos! Frei Bruno, muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Saí lá de Nazaré para nos encontrar aqui em Belém, para a gente conversar um pouquinho sobre esse local tão importante para a nossa fé. Bem-vindo. Obrigado, Roger. Nós aqui que vivemos na Terra Santa temos a graça de caminharmos nos passos de Jesus. Hoje nós caminhamos nos passos da Santa Família, porque deixei Nazaré e vim fazendo os passos de Maria e José e Jesus, o Verbo encarnado que veio nascer em Belém. Frei Bruno, para quem está acompanhando e não teve ainda a oportunidade de vir aqui à Terra Santa, até mesmo tem esse sonho, e ouve falar sobre Basílica da Natividade. O que significa Basílica da Natividade? Então essa basílica, que a primeira construção foi de Santa Helena, ela mandou construir uma basílica no lugar do nascimento de Jesus, como mandou também construir uma basílica no lugar da morte e ressurreição de Cristo. Foram quase contemporâneas. Posteriormente foi a Natividade. Santa Helena mandou fazer as escavações, foi encontrada a gruta onde Jesus nasceu. Nós temos notícias de origens, que o grande pai da igreja, que já falava dessa gruta. E nós temos tantas notícias também depois de Santa Helena, que foi o grande padre da igreja, São Jerônimo. São Jerônimo traduziu aqui, na Natividade, ele morou aqui, viveu aqui, e ele traduziu a Vulgata, que é a tradução da Bíblia que nós temos hoje. Não somente nós católicos, mas também os evangélicos. Os evangélicos devem a nós essa tradução, esse trabalho de São Jerônimo, que foi o trabalho da tradução na língua vulgata, no latim, que se podiam ler em outras partes do mundo, da Bíblia. Muito interessante. E como a gente consegue ver bem ali atrás da gente, a portinha é bem pequenininha para entrar, é isso mesmo? Por quê? Então, na Basílica de Helena, que foi destruída totalmente pelos samaritanos, a Basílica passou por muitos momentos difíceis, né? Um dos momentos foi quando os samaritanos destruíram a Basílica de Helena, praticamente. E Justiniano, no ano 500, ele reconstruiu a Basílica. Essa Basílica foi a única, depois da reconstrução de Justiniano, que não foi destruída pelos persas. Os persas também destruíram muitas igrejas na Terra Santa. Não destruiu porque aqui, na entrada da igreja, ele viu os reis magos representados com as roupas dos persas. Então ele não foi destruída. A porta, ela foi uma cópia, porque já na Basílica de Helena, a porta era baixa. Porque São Jerônimo dizia, para entrar na Basílica da Natividade, nós temos que nos abaixar. Por isso, para entender o mistério da encarnação, nós temos que nos abaixar. Somente quem é pequeno, quem é humilde, que entra na humildade de um Deus que se encarna, que entra no mistério da encarnação e do nascimento de Jesus, que se abaixa e entende o mistério de um Deus que nasce criança por nós. Que interessante. Eu já tinha visitado aqui, mas eu não tinha ouvido falar sobre isso. E já que a gente entrou nesse contexto histórico da encarnação,
Se a gente pensa que lá em Nazaré, que é um pouco distante daqui, foi o anúncio do anjo, e aqui que o menino Jesus nasceu. Por que José teve que se deslocar junto com a Sagrada Família para vir até Belém ou nesse caminho? Como que aconteceu? Então, eu sempre chamo a paternidade de São José uma paternidade desafiadora, porque ele é o pai jurídico de Jesus. Não é certo falar adotivo, porque São José é realmente o pai de Jesus, o pai jurídico, putativo, nós falamos assim, vindo para a palavra latina. São José deu nome para Jesus. Ele deu o nome, é o pai que dá o nome. E São José da família de Davi. E teve o recenseamento e todos vinham na própria cidade para se registrar. E São José teve que vir com Nossa Senhora porque São José era da família de Davi e Davi era de Belém. Então eles tiveram que vir aqui na cidade natal, na cidade de origem de São José, que é Belém, porque é da família de Davi, para se registrar, para fazer o recenseamento. Que fantástico! E agora a gente está tendo uma oportunidade muito grande, levando até a nossa família Canção Nova que está acompanhando, de viver essa experiência, de entrar na gruta. Daqui a pouquinho aqui a Basílica vai fechar, mas nós vamos ter a experiência de entrar na gruta e poder lá continuar essa nossa conversa, porque eu vou querer que dentro da gruta você me explique o local do nascimento e o local da manjedoura. Será que a gente pode ir junto até lá agora? Certamente. Esse é o grande privilégio da TV Canção Nova. A TV Canção Nova é o nosso satélite no mundo. A TV Canção Nova tem esse privilégio. Outras TVs não têm, mas a TV Canção Nova tem esse privilégio, Roger, porque os consagrados da Canção Nova se dedicam e se consagram também para esta terra. Hoje, a Canção Nova são os parceiros da Custódia da Terra Santa, para levar a Terra Santa não somente para o Brasil, mas a Canção Nova está levando a Terra Santa para o mundo, cooperando com tantas outras TVs, fazendo o trabalho gratuito, humilde, como é a Canção Nova, mandando para os Estados Unidos, para o mundo árabe, para a América Latina, para toda a Europa. Por isso, a Canção Nova merece todos os irmãos e irmãs que acompanham a Canção Nova. Vamos lá ver aonde Jesus nasceu. Você é o nosso convidado. Vamos juntos. Podemos dizer que estamos dentro da Basílica da Natividade, especificamente no local da Gruta do Nascimento do Menino Jesus. Sim, estamos em todos os níveis, podemos dizer no nível arqueológico, da ciência da arqueologia, da história e do evangelho, e da liturgia. Essa basílica sempre foi lugar de liturgia, lugar de oração, já do início. Adriano queria até cancelar a memória dos cristãos e no ano 120 mandou construir um templo pagão aqui, ao Deus Sol. Mas não conseguiu, porque os judeus cristãos lutaram e esse templo pagão foi destruído no ano 327 e foi construída a Basílica de Santa Helena em cima da gruta da Natividade. Uma gruta simples, pobre, onde tem hoje uma estrela a 14 pontas, para indicar que aqui Jesus nasceu. Então a gente pode dizer que aqui atrás da gente é o local onde Jesus nasceu. Sim, temos atrás um lugar que era um batistério. Nós falamos que foi onde Nossa Senhora lavou o menino Jesus no dia que ele nasceu, né? Realmente é um lugar com testemunho dos judeus cristãos, né?
E é muito interessante porque tem a estrela 14 pontas, que é a genealogia de São Mateus, que diz que são 14 gerações 3 vezes. A palavra Davi, ela são 3 consoantes em hebraico, Dalet, Vav, Dalet, e cada um tem um valor. No hebraico, as letras têm um valor. Dalet é 4, Vav é 6, então se você soma, são 14. Por quê? Para indicar, no Evangelho de São Mateus, que foi escrito para os judeus, que realmente aqui, na simplicidade deste lugar, nasceu o menino Deus, nasceu o Messias. E nós estamos aqui, como falamos há pouco, do lado de fora, que é uma exclusividade que nós estamos tendo de estar aqui nessa calmaria, porque durante o dia, filas gigantes com muitos peregrinos que passam aqui durante todo o momento, e agora a Basílica funcionando também até as 8 horas da noite. Então, estar levando esse programa para quem está assistindo também é uma grande graça, não só para nós que estamos aqui, mas poder também mostrar com essa exclusividade para quem está em casa. Sentimos o silêncio. São Jerônimo, que traduziu aqui do lado a Vulgata, ele dizia que no paesello, não? No país de Cristo, na cidade de Cristo, não tinha outra coisa que silêncio. Nós podemos escutar esse silêncio, podemos escutar esta voz de um Deus que nasce por nós. Nós estamos no inverno aqui, vivendo na Terra Santa o inverno, e nós estávamos do lado de fora, passando um pouco de frio, e quando a gente foi descendo e entrando até o local da gruta, a primeira coisa que eu pensei é realmente um lugar mais quente para poder conceber o menino Jesus, e bem aqui na nossa frente existe um altar e um local que se pode dizer que é o local da manjedoura. Realmente, como eu dizia, a arqueologia aqui não tem dúvida. Nós temos as notícias arqueológicas, temos as escavações, né? Realmente era a Gruta da Natividade, com testemunho dos judeus cristãos e o primeiro de Adriano, que tinha construído o templo pagão. Mas é muito interessante porque Jesus nasceu na gruta, que era a parte de baixo das casas. As casas tinham uma gruta e na parte de cima tinha um catálima em grego, que era a sala, que era também usada como sala também para os hóspedes ou as pessoas dormirem. Então, quando não tinha mais lugar na sala, certamente São José chegou num período onde Belém estava cheio, porque todos os descendentes da família de Davi tinham que vir para Belém para o recenseamento. Não tinha lugar para eles no catálima, quer dizer, não tinha lugar para eles na parte de cima da casa, onde eram acolhidos os hóspedes. Certamente foi oferecido para São José a gruta. A parte de baixo da casa, onde estavam os animais, onde cozinhavam também, ou tinha um forno. E aqui Jesus foi colocado nessa manjedoura. Essa manjedoura. Como nós podemos entender o mistério de um Deus que se encarna, de um Deus que se faz criança, que se faz pobre? Aqui é a fonte da nossa fé. Não existe um cristianismo sem pobreza. Não existe um cristianismo com presunção, com poderes. O cristianismo tem a sua raiz em um Deus que nasce na Gruta de Belém, que nasce na condição social não privilegiada, nem em um lugar privilegiado, um lugar simples e pobre. Essa é a mensagem do Natal. Se nós vivemos realmente o Natal, nós vamos nos doarmos mais às pessoas. Vamos também começarmos a darmos presentes, não somente porque é Natal damos presentes, não. Vamos lembrar que o maior presente nós recebemos, um Deus que se fez homem, um Deus que se fez humanidade, tirou as barreiras para nos encontrar e nem para nos fazer medo, fazendo-se criança. Eu ia pedir para a gente encerrar essa nossa conversa aqui com uma mensagem de Natal, mas eu acredito que a mensagem já foi dada. Então, diante desse mistério que a gente contempla aqui, esse local, eu queria te pedir para que nós possamos fazer uma oração por aqueles que nos acompanham, por aqueles que estão assistindo esse programa agora. E sabemos que o Natal, estamos a poucos dias do Natal, então uma oração entregando o Natal desse ano em frente ao local onde o menino Jesus nasceu. Vamos nos entregar todas as crianças. É o lugar
onde Deus se fez criança. Vamos entregar todas as mães que estão esperando crianças. Cada nascimento, cada Natal, cada nascimento de uma criança é sempre oportunidade de nos alegrarmos com Deus, que ainda tem confiança na humanidade e nos dá a vida humana. Por isso, vamos entregar todas as crianças que nasceram neste ano 2019, as crianças que irão nascer no mês de janeiro, fevereiro de 2020, as mães que estão esperando essas crianças. Vamos lembrar também para aqueles que não nasceram. A maldade humana dos Herodes ainda existe. A todas as crianças que foram abortadas. Onde os Herodes de hoje, do consumismo, de uma política sem ética, de uma política desumana, crianças que foram assassinadas com aborto. Vamos lembrar também as crianças que foram abusadas, crianças que sofreram, crianças que são maltratadas no mundo, crianças que não são respeitadas. Imagine, Deus se fez criança por nós. Deus se fez criança por nós. Como não respeitarmos as crianças? Como não amarmos as crianças? Lembramos todas as crianças que não foram respeitadas. Vamos lembrar também as crianças que não têm um alimento. Aqui São José procurava o alimento para a Santa Família. As crianças que têm pais, vamos aqui lembrar todos os São Josés da nossa vida, os pais que vão trabalhar como São José e traz o alimento para as próprias famílias. E lembramos também aquelas crianças que passam fome, que este Natal, com a nossa generosidade, e se nós tivermos entendido um pouquinho mais o que significa Natal, talvez uma criança próxima de nós, um idoso próximo de nós, uma pessoa frágil próximo de nós, hoje fará um Natal melhor, doando um pouco do nosso tempo, daquilo que nós temos, porque Ele deu o seu Filho por nós. Nasceu para nós um menino, o menino Deus. E Feliz Natal. Amém. Feliz Natal. Frei Bruno, muito obrigado pela disponibilidade, pela mensagem e por todo o ensinamento. Eu me despeço de você, mas vou ficar aqui um pouquinho para fazer o meu momento de oração. Esse lugar é muito lindo. E que experiência de Deus essa visita nos traz, não é mesmo? E agora tem mais um intervalo, mas logo depois vamos da Gruta de Belém ao Campo dos Pastores. Não demora nada e eu já volto. O Repórter Canção Nova está de volta direto da Terra de Jesus. Vamos conhecer agora o Campo dos Pastores, local daqueles que foram os primeiros a receber o anúncio do anjo. Bom, eu estou aqui
num local muito específico, como nós estamos falando de Natal. Natal não tem como nós não nos lembrarmos dos pastores, com uma pequena ovelhinha nos ombros. Claro que a gente vai se lembrar de Jesus, o bom pastor, mas hoje, como nós estamos falando de Natal, eu quero falar para você sobre a figura dos pastores, que um dia receberam a visita dos anjos aqui nesse local atrás de mim, para falar um pouquinho sobre como foi que aconteceu o anúncio dos anjos para os pastores lá na época de Jesus. Vamos junto? Eu estou aqui com o Frei Jean. Nós estamos falando diretamente do local aonde podemos dizer que os pastores receberam o anúncio do anjo dizendo que havia nascido o Salvador. Então, nesse programa de hoje, quero dizer para você que eu quero tentar te ajudar a entrar nesse mistério, entrar nessa graça que é habitar nessa Terra Santa. E a TV Canção Nova consegue levar essa graça até muitos lares. E o Frei hoje vai conversar conosco para explicar um pouquinho mais sobre esse lugar. Com certeza. Nós estamos aqui no chamado Campo dos Pastores. De fato, o mais interessante neste lugar não é um santuário em si, mas o espaço, o Campo dos Pastores. Porque, segundo a tradição, foi neste espaço, neste campo, que os pastores receberam o anúncio do anjo que havia nascido o Salvador, e eles então decidiram a ir ao encontro do Senhor nascido. Então nós não estamos em Belém, nós estamos numa cidade vizinha de Belém que se chama Beit Sahur, onde, segundo a tradição, fica o Campo dos Pastores. Então é muito interessante de saber que aqui todo este campo é um santuário. O santuário não é um lugar específico, né? Porque os pastores com seus rebanhos, eles estavam pelo campo, né? Infelizmente hoje, claro, 2000 anos depois do anúncio do anjo, né, do nascimento do Senhor, nós vemos que a cidade de Beit Sahur com a cidade de Belém, elas se encontram. Então nós não podemos ver muito bem os grandes campos que existiam então, né? Mas a tradição cristã, ela conservou este espaço que nós estamos vendo aqui e que nossos amigos no Brasil também podem ver, né? Este espaço que representa então o Campo dos Pastores, o lugar onde foi feito o primeiro anúncio do nascimento do Salvador. E a gente está dentro do espaço, um espaço que é conhecido como Campo dos Pastores, e bem atrás de nós, onde nós vamos conhecer daqui a pouco, é uma capela, né, dedicada neste local, a esta memória. E muitas vezes, eu acho que é um pouco diferente o contexto do Brasil, o contexto de outros países que nos acompanham. Eu recebo algumas perguntas até mesmo pela internet, as pessoas perguntam, mas como se sabe que tal local é o local aonde realmente aconteceu o anúncio dos anjos? Mas por que até hoje a tradição... O que significa isso quando a gente fala que é a tradição, segundo a tradição cristã? A gente estava conversando aqui um pouco, você estava me dizendo, explicando do contexto histórico desse local. Sim. Então, este local, esta área em que nós estamos, ele já é citado no Antigo Testamento. São os campos de Boz, citado no livro de Ruth, que ficavam nessas cercanias. Mas o fato específico de aqui ser o Campo dos Pastores é possível saber não tanto através dos relatos bíblicos, porque o relato bíblico diz que estava nos arredores de Belém, e nós estamos nos arredores de Belém, em Beit Sahur, né? E outra coisa interessante é o nome das cidades. Belém, do árabe casa da carne, do hebraico casa do pão, Beit Lehem, ou seja, onde o Cristo se encarna, se torna carne, né? Mas também se torna pão
uma referência à Eucaristia. E Beit Sahur é a casa da vigília, porque aqui, segundo a tradição, os pastores, eles vigiavam, ficavam acordados toda a noite cuidando dos rebanhos. Então, já o nome vigília, né, lembrando que os pastores estavam aqui neste local cuidando dos seus rebanhos, nos faz entender como o anjo os encontrou vigiando, que deve também ser uma atitude tão cristã, a vigília, a espera do Senhor, né? Tão própria desse tempo que nós estamos vivendo. Então começa pelo nome, depois a tradição, que vem do Antigo Testamento, né, de aqui ser de fato uma localidade citada na Sagrada Escritura, mas nós temos também testemunhos muito antigos. O primeiro testemunho que fala que o campo dos pastores, o lugar do anúncio do nascimento do Senhor, era nesta região, foi de São Jerônimo. São Jerônimo, que nós conhecemos, o grande tradutor da Sagrada Escritura, ele, nos seus escritos, ele testemunha que o local do campo dos pastores ficava na região do Migdal Eder, que significava Torre do Rebanho, em hebraico. Sim. E anos depois, né, um testemunho do século VII, do bispo Arculfo, que era um peregrino antigo, ele também identificou que nas regiões da Migdal Eder havia uma igreja bizantina, um mosteiro bizantino, né, que guardava esta memória, a memória de que aqui seria de fato o lugar do anúncio do anjo aos pastores do nascimento do Salvador. E este testemunho do bispo Arculfo, desse peregrino antigo do século VII, ele foi confirmado depois, muitos anos depois, já no final do século XIX, lá por 1885, quando um francês, né, que na época aqui estava sob o mandato francês, essa região, ele descobriu de fato, restos arqueológicos, sinais arqueológicos, tanto deste mosteiro, né, citado pelo bispo Arculfo, né, e depois os franciscanos adquiriram, né, este local, e o padre Corbo, né, o padre Vigílio Corbo, um arqueólogo franciscano, começou então a fazer os escavos arqueológicos e de fato ele encontrou aquilo que poderia ser um sinal desta Migdal Eder, da qual se referia a São Jerônimo. Então conseguimos fazer, digamos, uma ligação muito fiel com testemunhos muito antigos, né, testemunhos da Sagrada Escritura quanto à localização, mas também testemunhos antiquíssimos cristãos dos primeiros séculos que colocavam neste lugar essa memória do anúncio do nascimento do Salvador aos pastores. É uma graça muito grande. Acredito que conhecer um pouco da história faz com que a gente, quando pisa num local desse, possa valorizar a graça que é estar em Belém, a graça que é saber que aqui um dia o Glória foi recitado pela primeira vez, podemos assim dizer? Pela primeira vez, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. De fato, o anjo, ele faz o anúncio do nascimento do Salvador aos pastores. Isso tem um sentido muito profundo. O povo de Israel, na sua origem, era um povo de pastores. Então, anunciar o nascimento do Salvador, né, aos pastores é fazer o primeiro anúncio à casa de Israel, né, de onde vem o cumprimento da promessa, né? E o povo de Israel, então, a casa de Israel, os pastores aí representados, eles decidem caminhar até Belém, ou seja, eles se deslocam dos seus afazeres, dos seus trabalhos, das suas vidas e vão ao encontro do Salvador nascido. Isso tem um significado muito importante, né? Hoje, cada um de nós devemos ter em nós esse comportamento dos pastores, né? Porque a cada ano, né, nós recebemos de novo este anúncio, o Salvador nasceu. Então nós devemos fazer, de fato, como os pastores, abandonar, digamos, as nossas seguranças, abandonar as nossas rotinas e ir até Belém, ir ao encontro do Senhor, né? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E, de fato, esta atitude de ir ao encontro do Senhor só pode fazer quem tem uma postura de paz, uma postura pacífica, né? E nesses dias que nós estamos vivendo, no mundo que nós estamos vivendo, a paz como nunca significa o Cristo, né? O Cristo significa a paz, né? Então, digamos, o anúncio do anjo feito aos pastores e este canto de glória, de louvor ao Senhor nascido, ele é extremamente atual.
Que bênção, que bênção. E agora eu quero te convidar, eu e o Frei podemos caminhar juntos até esse local tão bonito e contemplar um pouco dessas pinturas que tem dentro dessa pequena igreja que representam, e quem sabe lá a gente conversa um pouquinho sobre elas. Com certeza. Vamos lá? Bom, nós estamos na parte de dentro aqui dessa capela que existe dentro do Campo dos Pastores. Eu quero te convidar para vir aqui acompanhar essa bela arquitetura que tem aqui do lado de dentro e que o Frei estava explicando para mim um pouco o que significa. Frei, o que significa essa parte de cima que você estava me dizendo, essa cúpula? Nós observamos que essa capela ela tem um formato de tenda, né? Então ela lembra também um pouco a morada dos pastores, né? Que era provisória, que era para o trabalho com as ovelhas, né? E o teto, a cúpula desta capela, ela nos faz uma menção, ela lembra a estrela, né? A estrela que acompanhou os reis magos, né, até Belém. Então ela marca o local do nascimento do Salvador. E também ela representa o esplendor, digamos assim, do anúncio do nascimento do Senhor feito pelo anjo, né? Então os pastores, eles veem uma luz, né? E a partir desta luz, que representa o próprio Cristo, vem o anúncio. Então ela é muito representativa e nós temos essa bela visão desta cúpula que ilumina de fato todo o interior da igreja. Nós não temos aqui luz artificial, é apenas luz natural, mas o interior é extremamente iluminado, né? Significando também que aqui, neste local, se faz então a memória do santuário, dos anjos e dos pastores, este encontro entre o céu e a terra. Que lindo. Dani, você pode me acompanhar aqui, por favor? Quero mostrar essa pintura que tem aqui. Que para você que está em casa assistindo, você pode imaginar mais ou menos algo nesse sentido que foi um dia que pode ter acontecido, né, Frei? Onde está destacada a gruta onde o Senhor havia nascido, né, onde o Senhor estava com a Sagrada Família, com José, com Maria, ou seja, o local do presépio. E aqui um pouco mais longe, né, Beit Sahur, o campo dos pastores, o anúncio do anjo do nascimento do Senhor, né, o glória que irrompeu em toda a terra. E então os pastores decidem a ir até Belém a partir deste anúncio.
E nós reparamos que nesta capela tem 3 altares. Esses 3 altares têm um significado, porque, segundo testemunhos antigos, neste campo havia a sepultura de 3 pastores que teriam presenciado na sua vida este anúncio do anjo. De fato, as sepulturas não foram encontradas, né? Mas a memória existe, segundo os testemunhos antigos, e esses 3 altares, então, fazem esta menção a essa tradição cristã que dizia que aqui estavam também sepultados pastores que vivenciaram este momento. Muito, muito, muito bacana. Havia naquela região pastores que passavam a noite nos campos tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor os envolveu de luz. Os pastores ficaram com muito medo. O anjo então lhes disse: Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, cantando a Deus. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz à terra aos que são do seu agrado. Quando os anjos se afastaram deles para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver o que aconteceu, segundo o Senhor nos comunicou. Frei, acabei de ler essa passagem e o meu coração se encheu desse desejo de glorificar a Deus, de agradecer a Deus. Mais um ano se encerra, estamos próximos do Natal, um momento talvez de reunir família, revisão de vida, e muitos que acompanham a TV Canção Nova viveram tantas coisas durante esse ano, e acho que daqui do Campo dos Pastores, aonde foi o primeiro anúncio, né, aos pastores sobre a grande alegria que é o nascimento do Cristo, qual a mensagem que a gente deixa para quem nos acompanha? Neste local que faz a memória deste encontro entre o céu e a terra, no nascimento do Salvador, o céu e a terra se reúnem para dar glória e também para chamar as pessoas, chamar homens e mulheres a serem homens e mulheres de paz. Que nós possamos neste Natal, mais do que nunca, construir, principalmente no nosso Brasil, no nosso país, um ambiente de paz, onde as pessoas encontrem no Cristo, nesta fé comum que nós temos no Senhor, o caminho da paz, o caminho da esperança, e que nós possamos de fato viver este Natal nesta mesma alegria dos pastores e dos anjos, pois o Senhor nasceu e Ele está no meio de nós. Aproveito para desejar a todos que estão nos assistindo pela TV Canção Nova um santo e feliz Natal. Frei, muito obrigado pela sua participação conosco, seja sempre bem-vindo. E a você, obrigado pela companhia nesse Repórter Canção Nova. Tantos lugares descobrimos juntos aqui da Terra Santa. Eu quero deixar também a minha mensagem de paz, a mensagem de Feliz Natal para você e para sua família, e que o meu e o seu coração possa ser verdadeiramente uma manjedoura, para que o menino Jesus possa nascer, encontrar espaço para que ele possa crescer e também frutificar na minha e na sua vida. Deus abençoe. Feliz Natal. E a gente encerra essa edição com uma mensagem do Papa Francisco.
Não há nenhuma pandemia, nenhuma crise que possa extinguir esta luz. Deixemo-la entrar em nossos corações. Estendamos nossas mãos àqueles que mais necessitam. Assim Deus nascerá de novo em nós, em nosso meio. Obrigada pela companhia, um Santo Natal para você e sua família. A gente se encontra de novo domingo que vem. Feliz Natal!